Falando de escrituras, então, se Deus quiser salvar uma pessoa, ele não pode salvar? A graça não é então irresistível, ele não é soberano, ele não pode ir lá tocar no coração de Faraó e dizer, Faraó, eu sou Deus e eu toco o teu coração. Aí a sua pergunta é pode. Essa pergunta pode? Pode. Deus pode tudo. Mas a questão é que ele decidiu desde sempre que o meio da salvação seria através dessa graça que se manifesta ao homem, através de Cristo e tal, do Cordeiro de Deus, e que é aceita pela fé. Ele propôs que esse fosse o caminho. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ele quis. Ele podia? Podia. E quis, fez o que ele, dentro dessa decisão, né, ofertou, mas Jerusalém não quis. O jovem rico é um exemplo disso. Ele, amando-o, disse, olha, uma coisa te falta. E triste se retirou. E Jesus ficou triste com a decisão dele. Então, o Senhor chora sobre Jerusalém. O Senhor chora sobre aqueles que... Ele não quer que ninguém se perca. Mas então, aí mas ele não quer e não pode. Por exemplo, né, vamos explicar o que é graça resistível e graça irresistível. Então, até aqui na tela, podemos colocar para o pessoal ver lá o quarto ponto, no ponto do arminianismo. Graça resistível, os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Quer dizer, Deus quer salvar, sim. Mas se aí... hoje ouvirdes a sua voz, não endurece. endureçais os vossos corações. Certo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Gente, sabe, Deus quer ser amado. Não que ele precise, não que ele careça disso, mas ele quer ser amado. O grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E Deus toma iniciativa amando o homem, criando, colocando no jardim, fazendo tudo. Nós só o amamos porque ele nos amou. Então, esse relacionamento de amor não pode existir verdadeiramente se uma das partes atua de maneira irresistível sobre a outra. Porque a resposta sempre será uma resposta de coerção, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo espírito, ele quer cativar, eu vou atrair todos a mim. Ou seja, ele vai fazer uma obra onde ele revela o seu grande amor, e esse amor nos constrange, mas ele não é um amor que nos obriga, que ele não atua de modo coercivo. É meio o tipo, por exemplo, eu gosto muito da minha esposa, vamos fazer 40 anos de casado ano que vem, fizemos 43 anos de namoro. Que bem. Agora, para conquistá-la, não foi fácil. Eu me apaixonei por ela e ela ainda não era apaixonada por mim. E havia muitos outros pretendentes. E Deus, parece que a gente está num cenário onde há muitos pretendentes, muitos falsos deuses, muitas outras coisas que concorrem com Deus. E Deus permite que eles existam. Eu não saí ali matando todos os meus concorrentes para eu ficar sozinho, sobrar e ela não ter outra alternativa. Eu não peguei, botei um chip na cabeça dela para ela me amar, para ela corresponder ao meu amor. Eu tentei ser galanteador, eu tentei fazer um charme, eu tentei conquistá-la. Eu tentei fazer... Você está entendendo? Pela graça. Pela graça de Deus. Uma graça irresistível. Porque se fosse irresistível, eu ia ficar chateado com o resultado. Eu falei, pô, agora eu fiz uma operação, né, do lóbulo frontal, mudei o desejo dela e agora ela corresponde ao meu amor. Que coisa mais artificial, Deus não quer assim. Então isso talvez ajude a gente a entender que Deus está querendo uma coisa real mesmo. Certo. Não é possível. Ou seja, são princípios que Deus mesmo estabelece. Isso é coerente com a natureza de Deus. Porque o problema na lógica calvinista é assim: se Deus quer, então tem que acontecer. Deus... Ou seja, alguém pode frustrar a vontade de Deus? Isso. Bem, então vamos, primeira coisa, separar o joio do trigo aí. Em que sentido você quer dizer? E qual é a vontade de Deus? Deus, por exemplo, estabeleceu pela sua vontade de forma irresistível e de forma inegociável várias leis. A lei da natureza, a lei da termodinâmica, a lei da gravidade, o sol nasce. Você não consegue interferir em nada. Mas isso significa que em tudo Deus é obrigado a fazer dessa forma? Primeira questão que a gente tem que levantar é essa. Você tem que tomar cuidado com as generalizações. Há muita coisa que Deus não pode. Deus pode pecar? Não. Deus pode mentir? Não. Deus pode fazer um outro Deus como ele? Não. Não. Então Deus não pode, monte de coisa. O último vídeo do teu lugar eu gravei exatamente sobre isso. Deus não pode. Deus não pode. Então uma coisa que Deus não pode fazer é violar a liberdade. Porque ele é o ser absolutamente livre.
ele quebra um princípio próprio dele. Então, a vontade de Deus, ela tem que estar em harmonia com os seus outros atributos. Com o seu atributo da justiça, com o seu atributo da bondade. Então, nós não temos problema, embora seja difícil, haja uma tensão entre essas duas realidades, né? É um paradoxo você pensar num Deus todo-poderoso que não pode fazer algumas coisas, mas a gente encaixa essa, digamos assim, essa resistência humana da graça dentro dessa perspectiva de algo que Deus não pode. E algo que também, o Gemerson, o que ele quis ao criar os seres humanos? A sua imagem, a sua semelhança. Relacionamento. E que de amor. Então, por isso ele concedeu liberdade. Olha, e por isso ele colocou já uma opção que não podia. Ou seja, ele podia não ter botado aquela árvore proibida. Ele deixou ali, ou seja, ele está te dando opções. E até te orientando. Isso aqui vai fazer você quebrar a cara. De alguma maneira, o que Deus busca é um relacionamento vivo, autêntico, de amor. Aliás, cristianismo puro e simples explica isso como ninguém. C.S. Lewis, leia lá, que ele trata exatamente dessa questão. E a gente olha para a Bíblia, Jesus, que é a encarnação, né, de Deus, é o Deus Filho encarnado, ele várias coisas ele quis e não pôde acontecer. Tá? Ele esvaziou-se, né? Aí parece a fragilidade de Deus, mas essa fragilidade de Deus é a sua grande força, que é fruto do seu amor. Ele restringe, digamos assim. Ele não atua soberanamente determinando cada ato da sua vida. Ele, ao criar você livre, ele concede a você um espaço para o exercício da sua liberdade, porque senão te dá liberdade e não te dá um espaço para o exercício da sua liberdade, seria a mesma coisa que seria contraproducente. Se não é um grande teatro. Um grande teatro. Seríamos marionetes. O universo é um grande teatro de Deus. Não é assim que a Bíblia revela. Não é assim. Um colega, eu não vou citar o nome dele em respeito, que é um pastor calvinista, e ele diz assim, quando essa pergunta foi feita, ele respondeu assim, não, é que Deus faz de uma maneira que ele é soberano e o homem continua responsável. Dá para entender isso? Bem. Como? Tá bom, Como então Deus, dorme com esse barulho. Como Deus, né? pode determinar os atos do ser humano e o ser humano não tem capacidade de deixar de fazer aquilo que Deus determinou e ainda o homem é culpado, no final das contas, de ter simplesmente obedecido aos desígnios e decretos de Deus. Quer dizer, eu falei assim, ele foi mais pentecostal do que os pentecostais, jogou pro mistério, né? Para o campo do mistério isso aí. Gente, não é assim, a Bíblia mostra claramente, Jesus dizendo, Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis. Um dia eu citei esse texto para um calvinista, ele falou assim, mas Jesus estava em carne ali, Jesus não estava agindo como Deus. Eu falei, então ele podia agir contrário à vontade de Deus? Olha o problema na cristologia. Problema maior, né? Você gera um problema maior. Porque Jesus disse assim, eu vim cumprir a vontade do Pai. Tudo que eu faço, o Pai assina embaixo. Eu estou aqui em perfeita harmonia com o Pai. Ele até disse para Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Nós estamos numa unidade tão perfeita que o Pai está representado em mim aqui, absolutamente. Embora eu esteja encarnado, na minha humildade aqui, né, do verbo. Mas ele, então, não cola essa aí, falar que Jesus estava como ser humano, é por isso que ele quis, não deixou pôde de acontecer. ser Deus ou alguma então, coisa. a gente distingue as duas naturezas, a natureza teantrópica de Cristo, a sua natureza humana e divina, são distintas, mas nós não podemos separá-las. Sim. É assim que a ortodoxia ensina. É só pegar o Isaías 5, aquela parábola da vinha lá. Deus fez tudo e o resultado foi frustrante para um Deus que tudo pode. Fez tudo que estava ao alcance para que ela pudesse produzir os frutos bons, mas produziu frutos maus. E Deus, então, traz juízo sobre eles. Ou seja, a mesma coisa de Jesus. Então, e aí ele é justo, né? Ele é justo, porque quem é salvo pelo mérito dele. E quem é perdido pela sua própria desobediência. Nenhum fruto bom ela poderia produzir sem auxílio de todos aqueles recursos que Deus propiciou. Isso é a graça. Mas tendo propiciado todos os recursos da graça, foi frustrante, porque a graça é resistível e ponto final.